Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações a todos que estão assistindo aí a nossa aula, né? Hoje a nossa videoaula, né, de língua portuguesa. Bom, meninos, hoje então, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar os elementos constituintes do esquema argumentativo. Tá bom? Nós vamos dar continuidade aí na nossa aula sobre os elementos que constituem o texto. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando aí coisas como tese, argumento, tema, ponto de vista, ok? Vamos estar organizando e conceituando aí algumas ideias, tá ok? Passando aí para vocês acompanharem. Então, para início de conversa, você sabe para que usamos a linguagem? E aí, aluninhos, vocês sabem para que nós usamos a linguagem? Não? Tô ouvindo respostas? Mandem aqui no grupo depois aí para nós, para a nossa interação, tá bom? A linguagem não é apenas um instrumento utilizado para normear coisas ou situações, tá? Ao contrário, no nosso dia a dia, nós usamos a linguagem com outros fins e outros ideais. Um dessas finalidades é construir teses, elaborar ideias, assumir pontos de vistas, enfim, é argumentar. Bom, eu vou falar mais à frente, mas eu já começo falando de agora. Tese é toda ideia defendida pelo autor, ok? Tese é toda ideia defendida pelo autor. Então, ponto de vista é aquilo que você acredita sobre algo, tá bom? Mas aí eu quero ver se você que está assistindo essa live se já foi discutido em algum outro momento, você que está assistindo essa aula, se foi discutido, você sabe o que é argumentar? Hã? Calma, depois você manda aqui pra gente. Vamos ver aí então, olha só. Argumentar, então nós podemos colocar o seguinte conceito: é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão, é o convencimento. A partir do momento que eu convenço alguém de algo, eu estou colocando a minha ideia. Eu estou defendendo um ponto de vista. Pois o pensamento, ele só se manifesta através da linguagem. Inclusive a linguagem não verbal, como gestos, mímicas, cores, imagens. E a linguagem só se manifesta pelo pensamento. E sendo assim, ainda pode-se afirmar que a linguagem é o próprio pensamento em ação. Ok? Ou ainda o pensamento só se materializa na linguagem. Com isso, olha lá, com isso é importante vocês verem, olha esse esqueminha aí que está aí, ó, para vocês na tela. Eu tenho, observe como se formam os elementos do esquema argumentativo. Para que eu tenha uma argumentação, é necessário que eu tenha tese, ou seja, a ideia que eu vou defender. É necessário que a ideia que eu vou defender, eu tenha um ponto de vista sobre ela. Eu não posso defender uma tese se eu não tenho uma opinião formada sobre ela. Ou seja, eu preciso conhecer. A minha argumentação ela tem que ser feita em cima daquilo que eu conheço. O tema é sobre o que eu vou falar. Então, tese, ponto de vista, tema. Para então chegar ao argumento. Então, a argumentação ela tem que ter 4 pontos: a tese, o ponto de vista, o tema e o argumento. Tese é a ideia que vai ser defendida. Ponto de vista é a sua opinião, é a sua colocação, ok? E o tema é o que está sendo abordado, junto com o argumento, que vai ser quando você convence alguém de algo. Com isso, olha lá, nós temos aí algumas características do texto
dissertativo argumentativo. Deixa eu aumentar isso aqui para você acompanhar aí a leitura. Olha aí. Primeiro, deixa eu só movimentar aqui. Vou tirar aqui. Vamos lá. Agora sim, vamos lá? Tem como finalidade explicar ou defender um tema proposto, analisando-o sobre determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos consistentes. Pessoas, eu tenho que ter argumentos junto com fundamentos. Se eu falar que X é X, eu tenho que falar por quê. Eu tenho que convencer, eu tenho que dizer o porquê aquilo acontece. Os meus argumentos têm que ser fundamentados. Não é só simplesmente afirmar algo, é dizer aquele algo. Da onde eu tirei aquela informação? Opa, passou. Deixei aqui, só um minuto, estou voltando. Aí. Deixa eu só. Isso aqui no ponto de novo. Aí. Desculpem aí a falhinha técnica. Perfil dos interlocutores. Meninos, em algum momento eu já falei para vocês aí. Em algum momento eu já falei para vocês quem são os interlocutores, não já? Com certeza eu já falei aí para vocês. Eu tenho certeza absoluta que eu já falei. Lembre-se que interlocutores são eles o emissor e o receptor, tá bom? Emissor é quem manda a mensagem. Receptor é quem recebe a mensagem. Esses são os interlocutores. Voltando então para a nossa situação, perfil dos interlocutores. Quem escreve é o aluno ou candidato, em quem ler é o professor, examinador ou corretor. Ou seja, aqui nós temos a emissão de quem vai emitir e quem vai receber a mensagem. Né? Nós temos o emissor e o receptor. O suporte é a folha de papel, é como vai mandar. E os temas são assuntos e fatos relevantes do momento, que geralmente suscitam divergências. Ok? Então, toda vez que você for falar, toda vez que você for escrever sobre algo, geralmente pedem assuntos em que são do dia a dia, assuntos corriqueiros, assuntos atuais. Ok? Então, esse tema vai ser, o assunto vai ser geralmente o tema. Agora, é importante eu falar sobre a estrutura. Vamos lá para a estrutura, então. Olha aí, chegamos. Vamos lá. A estrutura apresenta 3 partes. Ok? A estrutura ela apresenta 3 partes. Tá bom? Ideia principal, que é a tese, a que vai ser defendida. Tá bom? A ideia principal também pode ser chamada de tese. O desenvolvimento, que vai ser contendo os argumentos que sustentam a tese. Ok? Então, lembre-se, se você jogou uma ideia, você tem que defender essa ideia até o final. Você tem que ir até o final do texto defendendo essa ideia. Lembrando com o que eu falei lá em cima, com o fundamento. Não é só falar aí x e não ter argumento ou fundamento em nada. Tá bom? E, por fim, a conclusão. Ok? A linguagem deve estar de acordo com a norma padrão, tendendo à impessoalidade e à objetividade, como predomina a terceira pessoa do singular, certo? Então essas aí são características do texto dissertativo argumentativo. Agora, você vai conhecer um dos elementos constituintes do esquema argumentativo, para depois identificarmos eles no texto. Vamos lá? Bom, primeiro, então, aí é importantíssimo nós identificarmos o que é um texto argumentativo. Olha lá, o texto argumentativo é o texto que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, uma tese, procurando por todos os meios fazer com que o nosso ouvinte aceite e acredite nela. A tese é o que se diz sobre o assunto.
É a ideia que defendemos necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Ok? Então, vocês verem o que é um texto argumentativo e o que é uma tese agora, né? Com isso, nós temos aí alguns tipos de argumentos, né? Vou deixar depois para você ler direitinho aí, e se tiver alguma dúvida, você manda mensagem aí para nós. Nós temos o argumento de autoridade, ok? É aquele que alguém disse e eu acredito que aquele alguém disse e eu posso dar como exemplo. Eu tenho um argumento de consenso, tá ok? É o que eu utilizo de alguém disse, tá ok? E me aproprio daquela ideia. E tenho confiança no que foi dito. Ok? Ou seja, eu concordo com aquela ideia. Nós temos a comprovação por experiência ou observação, tá ok? São as experiências ou tudo aquilo que eu vivi, eu transformo no texto. E nós temos a fundamentação lógica, tá ok? Que a argumentação, nesse caso, se baseia nas operações do raciocínio lógico. É lógica, não tem outro mecanismo, não tem outro meio. Com isso, o tema é o assunto abordado no texto. É a ideia a ser defendida, ok? Dependendo do que se é proposto, podemos escolher diversos temas e títulos. Agora, galerinha, é importante falar o seguinte, não confundam tema com título, tá bom? O título, ele é uma identificação do seu texto. Ele é o que vai deixar marca do seu texto, tá bom? Ele deixa claro o seu texto, ok? Muitos estudantes, porém, confundem título e tema. Então, o título, ele é uma identificação do seu texto. O tema não, ele é uma coisa mais ampla, tá bom? Aí tem um exemplo. Ok, depois vocês dão uma lidinha nesse slide e eu vou mandar ele para vocês também, tá bom? Seguindo aí, vamos para ponto de vista. É a ideia em que o produtor do texto defende. É a ideia em que o produtor do texto defende. Só existe argumentação porque há a possibilidade de discordância. Assim, há alguma para ser convencido, há alguém para ser convencido, justificando o trabalho de uma argumentação. Gente, resumindo isso aí. Vamos resumir. Vamos ponto de vista aquilo que você acha. Só que você vai apresentar o que você acha com a outra pessoa convencendo de que você tem razão. Essa é a ideia do ponto de vista. É você convencer alguém do que aquilo que você fala é verdade. Tá bom? Agora, nessa modalidade de dissertação, a maior parte do conteúdo deve ser destinado à apresentação de argumentos favoráveis à tese, ok? E não permitir contra-argumento. Eu tenho argumento e tenho um contra-argumento. Contra-argumento são aqueles pensamentos e quem vai ler pode dar a posição, a ideia contrária do que foi dito, ok? Então, quando você vai argumentar, quando você vai apresentar ponto de vista, não deixe com que o outro tenha dúvidas ou perguntas. A ideia é convencer o outro do que se está sendo dito, tá bom? Com isso, como funciona, então, o nosso ponto de vista? Vamos entender aí. Os mecanismos básicos que regem a construção do ponto de vista decorrem de experiências que acumulam ao longo de nossa vida. Então, cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ter a sua ideia, cada um vai ter a sua colocação, cada um vai ter a sua maneira de enxergar a vida. Leitura realizada, programas de TV que às vezes nós assistimos, debates que nós participamos, informações que nós obtivemos ao longo de nossas vidas e cada desenvolvimento da capacidade de compreender e traduzir ao mundo que é a nossa volta. Cada um vai ter uma leitura, cada um vai ter uma visão de um todo, tá bom? E com isso, você vai ter a capacidade de traduzir para as outras pessoas aquilo que desejamos dizer. Então, é um processo que vai nos formando a nossa visão ao longo dos anos. É claro que apenas a presença de tais requisitos não garante a existência de textos argumentativos suficientes, ou seja, argumentos válidos. Mas sua ausência sugere comprometê-la, ou seja, você tem que ter uma bagagem, nós chamamos
Bagagem porque você já tem uma vivência, e a partir dessa vivência, você vai colocar em prática. Esse é o legal. A partir da sua vivência, você coloca em prática. Ok? Lembrando sempre de convencer ao outro. Ok? Porque você é o emissor e vai convencer o seu receptor. Agora que você conheceu os elementos do esquema argumentativo, veja como ele se estrutura. Ele se estrutura da seguinte forma: nós temos a introdução, que é a parte do texto argumentativo, que apresentamos o assunto do que trataremos, né, a tese a ser defendida. Nós temos o desenvolvimento, que é a argumentação propriamente dita, tá? Tá aqui, depois, daqui do lado, depois você pode ler aí mais detalhado. Qualquer dúvida, pergunte lá no grupo. E, por último, nós temos a conclusão, que é a parte final do texto, em que retomamos a tese central. Ou seja, pessoal, aí voltamos lá naquela situação que nós trabalhamos de coerência e coesão. O texto tem que ter lógica, ele tem que seguir um começo, meio e fim. Ele tem que seguir introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? Ao produzir o seu texto, não é necessário nomear a estruturação acima. Você deverá realizar a produção de acordo com o que eu entenda, ou o leitor entenda o que está sendo dito, por meio de parágrafos. Vou repetir, presta atenção, ó, parágrafos. Isso tem que aparecer no seu texto. Isso aqui, ó, que está aqui do lado, bem aqui do lado, ó, tem que aparecer por meio de parágrafos. Parágrafos. E, ó, detalhe, lá com a tia Clotilda. A tia Clotilda com certeza ensinou 2 dedinhos, tá bom? Não esqueça disso. Bom, então, agora falando aí um pouquinho sobre a dissertação escolar e o texto argumentativo. Bom, nas escolas nós pedimos aí a dissertação. É um tipo de texto que costuma ser exigido de exames de seleção, como em concursos públicos, vestibulares e outras coisas. Ao rigor, vejamos aí o que é dissertar. Significa explanar um tema, trabalhar ele com a maior riqueza de detalhes. Okay? Em princípio, não é necessário tomar posição diante do tema. Porém, a partir dele, você começa a colocar argumentos, começa a colocar ponto de vista, começa a colocar suas ideias e outras coisas. Até então, para chegar ao texto dissertativo argumentativo. Ok? Bom, chegamos então à atividade. Meninos, eu preciso que vocês tirem fotos, tá bom? De vocês fazendo e mandem aí para nós. Copiar e responder no caderno, tá bom? Vocês vão copiar e responder aí. Número 1, vocês vão copiar e marcar uma única alternativa, uma ou duas, vocês é que vão me dizer, tá? Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que, dá uma lidinha aí, qualquer coisa, vou botar os slides para você voltar e dar uma lidinha aí, tá bom? Atividade número 2, calma que eu vou colocar o slide, tá bom? Vou mandar aí para vocês. Mas se quiser, para o vídeo e dá uma olhadinha aí também. Número 2, identifique o sentido argumentativo dos seguintes textos e separe por meio de barra a tese e o argumento. Meninos, olha o que eu quero que vocês façam aqui. Vocês vão ter texto A, B, C e D. Vocês vão separar onde está a tese e o argumento, ok? Como é que você vai identificar? Pinta um exemplo, pinta a tese de vermelho e pinta o argumento de verde. E assim você faz a colocação, tá bom? Ou outra cor que você escolher aí. Vamos para a próxima atividade. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que A, B, C ou D. Escolhe um e coloca lá para nós. Ok? Lembrando que essa atividade também é avaliativa, tá bom? Avaliativa. E exercício número 4, essa aqui vocês vão tirar uma fotinha e mandar para nós aí, tá bom? Também, lá na hora que você estiver fazendo. Apresente seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas sobre as afirmativas. Então, olha lá. Vocês vão produzir um parágrafo de 5 a 10 linhas sobre esses temas aqui do lado.
tá bom? Melhor, vou facilitar para você. Escolhe um, ou letra A, ou letra B, ou letra C, ou letra D, e desenvolva um parágrafo sobre ele. Ok? Tranquilo, meninos? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, essa aula dessa semana. Vocês terão aí 4 aulas para fazer, tá ok? Vocês terão aí um tempinho para fazer. E depois nós voltamos aí complementando essa atividade, tá bom? Lembrando que essa atividade ela é avaliativa. Meninos, um grande abraço a todos e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.